Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate aqui do nosso podcast Mostra o Texto. E vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude. Temos um bom programa. Na técnica do programa está aqui o Cláudio. E você pode participar ao vivo com a gente você pode ouvir pelo FM 100.3 no interior de São Paulo, 87.5 aqui em São Paulo, 92.7 aqui em São Paulo, no interior, no sul de Minas Gerais, através da rede Plenitude Comunicações. Você pode ouvir através do aplicativo Estúdio CNF, baixa aí o aplicativo e você pode acompanhar esse programa através do aplicativo. Você pode acompanhar e assistir esse programa e ver como a gente é feio ao vivo pelo canal do YouTube também. Você pode acompanhar este debate. E o tema de hoje é o seguinte: afinal, Deus ama todos ou Deus ama apenas os eleitos? Eu estou falando do amor, né? Amor salvífico. Então, esse amor salvífico é direcionado a todos ou ele é direcionado apenas à comunidade dos salvos? E para tratar esse assunto, estou recebendo hoje aqui o pastor Cipriano Cassassi. Ele vai participar desse debate como calvinista, então ele vai defender mais a visão calvinista e sempre muito bem ponderado, educado. Muito bom ter o senhor aqui mais uma vez, pastor Cipriano. Muito bom te receber, meu irmão. Obrigado, pastor. Para mim é sempre motivo de louvor a Deus estar aqui, esta mesa, e podermos compartilhar, né, a respeito da palavra de Deus. E nós esperamos no Senhor que tenhamos uma conversa maravilhosa, desafiadora, tendo em conta a natureza do tema, mas acima de tudo que seja edificante para nós e todos aqueles que estarão nos acompanhando. Obrigado. Maravilha. Na torcida pelo pastor Cipriano, tá aí os nossos irmãos reformados. E aos irmãos arminianos vão torcer para o adventista. Vê só? Olha aí, cara. Comigo hoje no programa de debates da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ezequiel Gomes. Bem-vindo, Ezequiel. Muito bom te receber. Faz tempo que eu não te via também. Verdade, César. Para mim é uma honra estar com vocês. E o César falou assim, que se você quiser vir aqui ao vivo, em loco, você vai confirmar que o pessoal é feio. Eu dou meu testemunho que é verdade. É tudo verdade. Tô olhando aqui pro César, pro Cipriano. A consciência não me permite. Não salva um, exatamente. Mas a graça de Deus nos basta. E para mim é uma honra estar aqui debatendo esse assunto. Amém. Que é um dos assuntos assim mais espinhosos da teologia calvinista, ao meu ver, porque defender que Deus não ama alguém é uma coisa complicada. Mas vamos lá ver. Falando em espinhosos, já começou alfinetando no próprio cumprimento. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Então Deus você vai defender aqui? Com certeza, o amor de Deus é universal a todas as pessoas, inclusive aquelas que Deus sabe pela sua presença que vão se perder, que não vão aceitar a Cristo, porque Deus não pode negar a si mesmo e Deus é amor. Maravilha. E, pastor Cipriano, o senhor vai defender, então, que o amor de Deus, esse amor salvífico, ele é destinado, então, aos eleitos, né? Então, eu vou começar contigo, pode começar. Bem, pastor, em primeira análise, eu entendo que na contemporaneidade é até certo ponto um ineditismo falarmos sobre o amor sem que a gente incorra em interpretações equivocadas. E quando a gente vai falar sobre o amor como uma referência a este atributo que faz parte da essência, né, do nosso Deus, o desafio é ainda maior. Eu penso que é a partir deste ponto que, por exemplo, o D.A. Carson, quando se propôs em falar sobre o amor de Deus, ele entendeu o seguinte:
que é uma doutrina espinhosa, tanto é que ele vai dar o tema do seu livro chamando de a difícil doutrina do amor de Deus. Por essa razão, eu entendo que em uma cultura como a nossa, que relativiza o amor de Deus, sentimentaliza o amor de Deus, em primeiro lugar é importante compreendermos que o amor, a doutrina do amor de Deus, vai além de um mero exercício cognitivo intelectual. A doutrina do amor de Deus exige percepção, discernimento espiritual acima de tudo e experiencial com Deus. E entendo que seja isso que Paulo queria nos ensinar quando ele escreve para os crentes de Éfeso, dizendo que nós devemos esperar em Deus que ele nos conceda a graça para que possamos compreender o amor de Deus que excede o entendimento humano. É nesse sentido que Paulo coloca. Bom, lançando o fundamento. Primeiro, em um sentido genérico, pastor, as escrituras demonstram que o amor de Deus, como essa expressão da sua benevolência, ela tem como objeto a totalidade da sua criação, né? A gente vai olhar neste sentido genérico, sim, Deus ama a todos. Salmo número 145, versículo 9, o Senhor é bom para com todos. Lucas 6,35, ele é bondoso até para com os ingratos e maus, e assim sucessivamente. Por outro lado, a Bíblia fala do amor de Deus não somente no seu sentido genérico, como essa benevolência que se estende para toda a humanidade, mas também de um modo muito bem específico, né? Que via de regra é chamado do amor de redenção salvífico, o amor redentivo de Deus. Este amor salvífico, ele tem por objeto exclusivo aqueles que Deus escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Neste sentido, nós podemos afirmar que sim, salvificamente Deus ama exclusivamente os eleitos. E ensinar contrário disto é incorrer a 4 erros fundamentais que eu espero a gente dialogar sobre. Então você vai defender que ele ama genericamente a todos, mas especificamente somente os salvos. Sim. Ok. Somente os salvos. Só para concluir, pastor, somente os salvos, e ensinar contrário disso aqui é incorrer a 4 erros fundamentais que nós esperamos trabalhar ao longo da conversa. O primeiro erro... Você já quer citar os 4? Não, pode citar os 4. Só não dá para erro, trabalhar cada um deles agora. Ensinar, ao contrário disso, é incorrer a 4 erros fundamentais. Primeiro, ensinar que Deus ama a todas as pessoas salvificamente é uma afronta à perfeição de Deus, uma vez que o amor de Deus é exaltado de forma desequilibrada, que eclipsa outros atributos de Deus como a santidade, a justiça e a ira divina. Segundo, ensinar que Deus ama a todos de forma salvífica é ressuscitar o falso ensino do universalismo, pois se Deus ama a todos com amor salvífico, então todos devem ser necessariamente salvos eternamente. Terceiro lugar, se Deus ama a todos igualmente, não pode ser perfeito em seus atributos. Porque Deus não pode ter no inferno pessoas que são simultaneamente objetos de seu amor e da sua ira concomitantemente, por toda a eternidade. E em último lugar, ensinar que Deus ama a todos com amor salvífico é pastoralmente inviável, pois aos verdadeiros crentes esvazia o verdadeiro sentido bíblico do amor que Deus tem por eles em Cristo. E em segundo lugar, dá a falsa segurança de que ímpios, sanguinários e impenitentes são amados por Deus, quando na verdade são objetos da ira divina. Ok, pastor Ezequiel, ele apresentou aí os 4 senãos aí, né? Porque Deus não pode amar a todos com amor específico, com amor salvífico, com amor da eleição e tal. Mas você defende então que Deus ama a todos. Então, por onde que você vai caminhar? Bom, essa ideia que o Cipriano defende, ela foi popularizada pelo D.A. Carson no seu livrinho, né, A Difícil Doutrina do Amor de Deus, onde ele faz essas distinções. Não, tem o amor genérico, tem o amor salvífico, e aí nesse genérico aqui Deus ama a todos, nesse específico aqui não. Mas, para o azar do Cipriano, talvez, o D.A. Carson já está refutado, né? A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, que é o meu livro refutando o D.A. Carson. Por que, Cipriano, isso aqui? Porque o que é difícil mesmo
não é defender o amor de Deus. Isso é fácil. Difícil é defender o não amor. E isso é difícil. E é o que o D.A. Carson faz no livro dele e que muitos calvinistas também vão trabalhar um pouco nessa direção. Agora, nós não vamos aqui simplesmente nos debruçar diante dos pensamentos humanos, calvinistas ou arminianos. Vamos para o texto bíblico, que é o lugar mais seguro para a gente estar. Então vamos começar aqui com 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. A Bíblia diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí quando o calvinista diz assim, não, mas esse envio, essa redenção, essa salvação é só para um grupo específico de pessoas e não para todo o mundo, você volta um capítulo, 2 capítulos aí na carta de João, no capítulo 2, ele vai colocar no capítulo 2, verso 2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, nós igreja, nós crentes, nós que confessamos o seu nome. E aí, corrigindo a visão calvinista, vamos dizer assim, né, que ele fosse presciente, ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você não pode dizer que esta redenção ou este amor pertence unicamente a um grupo eleito, escolhido, diminuto dentre a humanidade, porque você cairia em 2 problemas graves. Primeiro é negar aquilo que o texto bíblico coloca como Jesus sendo a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, não somente dos nossos, dos crentes, daqueles que já aceitaram a Cristo nesse momento. Mas isso cria uma implicação ainda pior. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Se alguém vem defender que Deus não ama, aí Deus está precisando conhecer Deus. Deus está sem conhecer o próprio Deus e agora tem uma disposição para com algumas pessoas que não envolve aquilo, que não é só um atributo, é a própria essência de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. E se Deus nega este amor para qualquer pessoa, esta pessoa, Deus no caso, estaria em necessidade de conhecer a Deus. E por fim, a palavra de Deus coloca esse amor de Deus como estando no cerne da missão divina, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor é universal. Obviamente que o resultado deste amor ao Deus conceder o Filho é a salvação de quem crê. E aí nós vamos trabalhar conceitos como sinergismo, como a pessoa pode acreditar, mas ela também pode escolher não acreditar. E só quem vai receber o benefício último deste fato de Deus dar o seu Filho em troca da salvação do mundo é quem crer. Mas isso não nega que ele ama a todos. Por isso, inclusive, a vocação do Evangelho é pregação universal a todos. Imagine que Deus mandasse você pregar a toda criatura que Deus os ama, que Cristo morreu por eles. Isso não fosse verdade. Cristo não morreu por todos, Deus não ama a todos. Deus estaria nos incumbindo de uma mensagem mentirosa, falsa, no mínimo dúbia, para dizer para as pessoas que Deus as ama, que Cristo morreu por elas, quando esse não foi o caso. Okay. Algumas pessoas Deus não amou, algumas pessoas Cristo não morreu, e aí você tem uma coisa que fere o cerne do Evangelho. Por isso, nós vamos trabalhar os 4 erros, né, supostos que o Cipriano coloca aí, mas eles não se sustentam diante da Bíblia. Acho que isso está bastante claro já desde o começo do debate. Pastor Cipriano, está contigo. Bem, são muitas questões que ele coloca. E, para começar, quando você usa, o pastor usa a expressão Deus precisa conhecer a Deus, certamente está fazendo uma referência a um Deus falso, que não é o Deus da Bíblia, o Deus que precisa conhecer a Deus. E esta expressão, ela parte de uma pressuposição que ela esconde por detrás dela uma incompreensão sobre a natureza do amor em Deus. De que maneira? Quando diz que Deus precisa conhecer a Deus, você assume que
Deus é amor e como uma expressão dessa sua natureza, ele necessariamente precisa amar a todos com o mesmo amor. E se assim não for, este Deus precisa conhecer um outro Deus, que é o Deus que o pastor tem em sua mente, Que ama todos. que ama a todos. Entendeu? Então, esse é um grande problema, que, na verdade, o pastor está descrevendo um Deus que é um Deus criado à sua imagem, criado pelo pastor, não o Deus que criou o pastor. Ou seja, o pastor acabou de descrever um ídolo forjado nesse momento aqui e agora. E mais uma vez demonstrando que Calvino estava certo quando afirmou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é? Em segundo lugar, o pastor traz 1 de João aqui. A gente precisa não simplesmente citar o texto, mas entender que há um contexto por detrás dele. João está escrevendo para crentes. E se o pastor perceber, João em nenhum momento afirmou que Deus tem um amor salvífico para todos. O próprio João limita o nosso entendimento sobre o amor. Por exemplo, no versículo 16, lá onde o pastor leu, João vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos. Nós quem? Todos aqueles que receberam o amor de Deus e como consequência dessa recepção do amor de Deus, eles agora também passaram a amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, estes nós é uma referência aos crentes. Quem são esses crentes? Aqueles que creem no amor, mais uma vez, que Deus tem por nós. Quem? Os crentes. Então, não basta ler a Bíblia, é necessário ler bem a Bíblia, né? A boa hermenêutica começa com uma boa leitura. Em terceiro lugar, quando o pastor vai afirmar que está refutando D.A. Carson, é preciso muita coragem, porque o pastor diz que está refutando D.A. Carson, e eu entendo que o pastor está partindo da pressuposição de que o pastor está refutando D.A. Carson porque o pastor está sendo bíblico. E D.A. Carson não foi bíblico. Então, é preciso muita coragem. É verdade, D.A. Carson não é inerrante. Mas, pastor, a gente precisa de um certo senso de humildade, né? Pra gente, porque eu conheço o texto do D.A. Carson, e D.A. Carson foi muito bíblico, muito bíblico. E o pastor vai afirmar que Deus ama a todos com amor salvífico. Eu encerro fazendo aqui uma pergunta. Como Deus pode amar a todos ao ponto de que ele deseja salvar todos, incluindo o pecador impenitente que ama o pecado, que ama ofender a glória, a santidade de Deus. E não somente isto, ama violentar a dignidade do homem criado à imagem de Deus. E sobre este homem impiedoso, a Bíblia diz, a respeito dos quais, no Salmo capítulo 5, versículo 5, diz que estes são objetos do aborrecimento divino e, por consequência, objetos da abominação divina e, finalmente, da destruição divina. Como Deus pode, ao mesmo tempo, ter uma ira intensa a respeito desse pecador e, ao mesmo tempo, amor por este pecador, sem que isto afete a
perfeição do seu ser, a integridade da aceidade da divindade. Legal, vamos lá. Ok, vamos lá. Pastor Ezequiel. Bom, vamos descascar aqui esta cebola. Uma coisa engraçada, assim, que eu supostamente estou defendendo um ídolo. Porque eu tenho um pressuposto. Mas quem começou foi você, tá? Tudo bem. Você que falou que ia ter algum outro Deus aí. Eu tô defendendo Agora um ídolo. aguenta. Eu tô defendendo um ídolo, porque eu defendo que um Deus que não ama precisa conhecer o Deus que ama. Mas veja bem, o meu pressuposto é o pressuposto do texto bíblico. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta maneira, esse não é um pressuposto filosófico, esse não é um pressuposto humano, esse não é um pressuposto particular, esse não é um pressuposto que eu imaginei na minha cabeça em nome de nenhuma elucubração particular minha ou da minha igreja, ou de quer que seja. O meu pressuposto está calcado no texto bíblico. E muito engraçado que ele leu o verso 16 dizendo que nós conhecemos o amor de Deus, e não faz a discussão do capítulo 2, verso 2, onde Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Porque pensa assim, exato. Se ele diz assim, João está escrevendo para crentes, mas ele diz, e não só pelos nossos, para quem eu estou escrevendo, mas para o mundo inteiro. Já refutou você irremediavelmente. Aparentemente. Um minuto. Mas o fato você já foi refutado irremediavelmente. Aparentemente. Mas o que acontece? Por exemplo, outra coisa. Aí você diz assim, não, mas tem que ter muita coragem para refutar o D.A. Carson. Esse é um ídolo. Isso é um ídolo. Uma pessoa, e no fim, olha como que o Cipriano vai defender o ídolo. Como que Deus pode ter ira e amor ao mesmo tempo em relação às pessoas? Vejam, a Bíblia afirma... Não, isso não afirmei, eu fiz uma pergunta. Tudo bem, mas o ponto mas a sua pergunta implica uma resposta que é impossível, entendeu? Você disse que se Deus tem se ira Deus e tem amor essa pela ira, mesma pessoa, isso coloca em xeque várias coisas. a sua... Isso, tanto que dentre os seus erros, a questão do inferno, que Deus não pode amar e odiar aquela pessoa ao mesmo tempo. Mas veja, se a Bíblia afirma tanto a ira quanto o amor de Deus, é óbvio que essas coisas precisam conviver. Porque senão, é a Bíblia que estará errada para o seu ídolo estar correto. Não sendo esse o caso, as duas coisas têm que conviver. E veja, a palavra de Deus diz que Deus odeia os pecados de Jacó, ou os pecados de Israel, do seu povo eleito. E Deus ama o seu povo eleito. Porque o que acontece? Deus ele tem a capacidade de diferenciar o pecado do pecador, ainda que em alguns pontos, quando o pecador insiste em não se arrepender ao ponto do pecado contra o Espírito Santo, ele é identificado com o pecado. E aí o ódio que Deus tem sobre o pecado recai sobre o pecador. Mas não precisa ser assim. Por quê? Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. E veja, em Romanos capítulo 5, quando Paulo vai descrever esse processo, ele vai dizer assim a partir do verso 6. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você fala assim, como é que Deus pode amar o ímpio? Porque o ímpio, ele rejeita Deus, ele não está com Deus, etc. Mas o Paulo diz o contrário. É para a pessoa que rejeita, é para a pessoa que desobedece. Paulo era um deles, um assassino que mandava matar pessoas porque era um fanático religioso. E Cristo morre por Paulo, sendo ímpio. E aqui você vê toda a descrição de Romanos capítulo 5, verso 6 até o verso 11, que vai falar exatamente isso. O amor de Deus pela pessoa perdida, pela pessoa errada, pela pessoa ruim, que é a única esperança da pessoa se converter e sair do caminho errado e ir para o caminho certo. Então, veja, Cipriano, eu entendo, e só para terminar uma última coisa. Quando você fala assim, não, que eu vou defender o amor salvífico para todas as pessoas e etc., isso não é possível porque é universalismo, veja, eu não faço essa distinção. Quem cria essas categorias assim, tem um amor geral, daí tem um amor salvífico, aí tem um amor que Deus ama o adventista, o amor que Deus ama o não adventista, o amor que ama o César, porque aí você começa a criar essas categorias e você cria uma implicação do tipo assim, por exemplo, vamos dizer que Deus ama todas as mulheres, eu não sou mulher, aí você cria uma implicação do tipo, Deus não ama o Ezequiel com o amor que ele ama o feminino.
Aí vira o quê? Uma conversa do tipo o quê? Deus não me ama porque eu não sou mulher? Óbvio que não é essa a resposta. Por quê? Deus ama a mulher, Deus ama o homem, Deus ama a criança, Deus ama o idoso, Deus ama a criação, Deus ama as criaturas que não são humanas. Tem que tomar cuidado com essas distinções, porque você queria assim, ó, por exemplo, nem todos vão ser salvos. Aí Deus tem um amor salvífico pelo salvo. Aí isso vira Deus não ama o outro. Aí esse Deus precisa conhecer Deus. Aí o que acontece? Você também precisa entender que aí você não consegue pregar uma mensagem de amor universal. E aí você tem que falar o que para as pessoas na sua evangelização? Talvez Deus não te ame, talvez Deus não morreu, Cristo não morreu por você, talvez Deus não queira que você salve, mas caso Deus queira, você vai acreditar no evangelho e vai ser salvo. Que seria uma evangelização correta do calvinista e que ninguém faz. Nem o D.A. Carson, provavelmente nem você, nem a maioria dos calvinistas. Então eu rechaço as suas percepções, ainda que as respeite. Bom, volta aqui com o pastor Cipriano. Bom, é um conjunto de... enfim, eu quando falo do D.A. Carson, eu falo do D.A. Carson com muito respeito, como eu falo de vários homens de Deus que têm abençoado a igreja, o evangelicalismo a nível global, né? E eu falo com muito respeito. E na minha fala eu deixei claro algo muito importante. Que não é que inerrante. D.A. Carson não é inerrante. Demonstrando o seguinte, que eu reconheço a humanidade dele e eu ainda assim o estimo, sem, é claro, transformá-lo num ídolo. É verdade que em algum momento da minha caminhada de fé, na minha maturidade, eu já idolatrei alguns homens de Deus, de fato. Mas hoje o Senhor tem me ajudado a aprender a estimar estes homens que são uma bênção para a igreja. Separando uma coisa da outra. Uma coisa da outra. Agora, quando eu digo que o pastor Ezequiel está criando um Deus que é um ídolo, é exatamente a partir dessa sua afirmação de que o Deus que não ama a todos salvificamente precisa conhecer a Deus. Porque o teu Deus da sua mente, criado pelo pastor, que não é o Deus bíblico, ele precisa necessariamente amar a todos de forma salvífica. E este Deus que o pastor está pensando é o Deus que, concomitantemente, vai acabar distorcendo toda a sua teologia. Porque se não tiver uma compreensão correta sobre o ser de Deus, a sua antropologia, a sua soteriologia, a sua cristologia estará totalmente defeituosa. Prova disso é que o pastor acaba de afirmar que Deus, ele consegue fazer uma distinção onde ele pode odiar o pecado do pecador, sem com isto odiar o pecador. Pastor, eu acabei de ler Salmos, capítulo número 5, onde a Bíblia claramente diz: não é que Deus abomina as obras, as práticas do pecador e ama o pecador. Não, Deus está dizendo que ele odeia o pecador, a pessoa do pecador, né? E isso nós vamos ler, por exemplo, em Romanos, a Bíblia é clara, que Deus amou a Jacó, mas odiou Esaú. E não haviam feito qualquer obra, né? Não havia feito qualquer obra. E outra, quando nós afirmamos que Deus ama salvificamente os eleitos, nós não estamos afirmando que os eleitos nascem no tempo e na história santos. Não, os eleitos, igual Paulo, pecador, sanguinário, ímpio, perseguidor da igreja, sabe? Ele não nasce santo, embora é eleito. Não, por isso é que ele passa, mesmo eleito, passa pela experiência da redenção. Então, entender, contrário a isso, é caminhar de forma paralela, contraditória, contrária às Escrituras. Para que eu possa encerrar, pastor, se o pastor afirmar que Deus ama a todos, concomitantemente, com o mesmo amor, nós temos um sério problema. Porque mesmo os eleitos, aqueles que creem no amor e aceitam o amor de Deus, este amor só é um amor salvífico porque ele está em primeiro lugar em Cristo. Está em primeiro lugar em Cristo. Então, pastor, nós temos dois problemas aqui.
O primeiro problema do pastor é um problema de teontologia, a doutrina sobre o ser e o caráter de Deus. Os atributos de Deus não se contradizem e eles caminham em perfeição. O amor de Deus, o amor salvífico, ele é derramado sobre pecadores porque este amor é em Cristo. Por isso é que a ira de Deus não cai sobre esses pecadores. E, em última análise, Efésios capítulo, só para a gente não ficar, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ele nos escolheu nele, quando, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como Ele nos escolhe? Ele nos escolhe em amor, demonstrando que este amor salvífico tem como objeto exclusivo os eleitos de Deus. Nos predestinou para Ele como para a adoção, demonstrando que o amor salvífico de Deus, ele tem por consequência a função de nos conduzir a um relacionamento de filiação com Deus. Ou seja, se Deus te ama salvificamente, você tem que ser filho de Deus. E se Deus ama salvificamente a todas as pessoas, então todas as pessoas terão que ser filhas de Deus. E se todas as pessoas serão filhas de Deus, não existe inferno, portanto nós caímos no falso ensino do universalismo generalizado. Ok, pastor Ezequiel. Bom, quem diz que Deus salvou a todos não fui eu, é a Bíblia. Então, Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, o que acontece? Não só esse texto, mas muitos outros textos vão implicar que a graça de Deus e aquilo que Jesus realiza na cruz do Calvário é algo de escopo universal. Né? Como a Bíblia coloca isso de forma absolutamente clara. Tanto é que a Bíblia fala que Deus quer que todos se arrependam, que ninguém venha a perecer. Porque se o calvinismo fosse correto, todas essas afirmações seriam heresias, enganos bíblicos, né? E inclusive eu defendendo aqui que Deus quer salvar a todos, daí o cara diz, não, você está defendendo um ídolo da sua cabeça? Imagina, né? A loucura que isso chega. Entretanto, existe um desafio interessante daquilo que o Cipriano colocou, tem que ver um pouco com a retórica, tanto da carta aos Efésios, quanto da carta aos Romanos, em relação ao capítulo 9. E a gente pode começar um pouco com isso. Lá em Romanos 9, existe um pouco essa ideia de que Deus amou Jacó e odiou Esaú. E muitas vezes também, esse é um dos principais textos para fazer essa distinção, tipo, Deus amou um e não amou ao outro. E é um desafio, né, vamos dizer assim, para a visão de quem entende que Deus ama todas as pessoas, esse tipo de retórica, esse tipo de linguagem. Nesse aspecto, entretanto, eu acho que a solução desse dilema é bastante simples. Em certos aspectos, você tem essa coisa assim, por exemplo, do amor que flui de Deus como algo que é da essência do caráter, da natureza de Deus, porque Deus é amor. Deus não pode negar a si mesmo, então Deus ama. Entretanto, esse Deus que ama, ele se relaciona com as suas criaturas e ele reage àquilo que as suas criaturas fazem. Então, é natural também que Deus tenha uma predileção por quem responde positivamente a ele e um desagrado em relação a quem responde negativamente. Que é um pouco essa ideia de Jacó e Esaú. Se você avaliar, Jacó tem os seus pecados, aos quais Deus odeia. Deus odeia a mentira, Deus odeia, sei lá, idolatria, ou várias coisas que você tem no caminho de... Você tem a poligamia, que é uma discussão um pouco complexa, que a gente não pensa que aquilo é exatamente adultério. Mas na sociedade atual, um cristão que tem 4 mulheres, ele é um adúltero. E essas coisas Deus não aprova, porque elas são contra a sua lei, que é o próprio amor. Lembra? Em Romanos capítulo 13, verso 10, diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, a própria natureza da lei de Deus é o amor, que é o caráter de Deus, que é a vontade de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, entenda. Agora pensa assim, Jacó ele tem os seus defeitos, os seus erros. Mas também, assim como Davi, assim como Paulo, assim como tantos outros, ele demonstra arrependimento ao longo da sua vida. Ele demonstra humildade, ele vai lá ao encontro com
Esaú, e ele reconhece, você mesmo reconheceu erros, né? É bonito, Cipriano. Poxa, eu já idolatrei o Dea Carson ou algum outro homem, hoje eu entendo que isso não é legal. Bacana, é isso. Então, nesse aspecto, Deus amou o Cipriano. E ele odiou uma pessoa que teve uma postura diferente. Vamos dizer que o cara que idolatra mesmo, que faz as coisas erradas mesmo e que não se arrepende, ele tem o desagrado de Deus. Então, aqui o texto de Romanos, ele vai dizer assim, Deus gosta de uma pessoa que responde a ele com arrependimento, ou com fé, ou com amor, e ele não gosta de algo, mas isso não é uma negação da essência do amor de Deus. Isso é só no contexto do sinergismo, que não é monergismo, Deus responde aquilo que o pecador faz. Então, em um sentido assim, vamos dizer assim, numa primeira instância, Deus manda amor para todo mundo. Mas esse amor reflete de volta para Deus em alguns e não em outros. Esse que reflete o amor de volta para Deus, Deus ama de forma especial. Não como quem nega o seu amor ao outro, mas porque é da mesma forma como você prefere alguém que te ame do que alguém que te odeie. Você está disposto a amar as duas pessoas, mas se uma te ama e a outra te odeia, é natural que você prefira a convivência de uma do que da outra. E em relação a Efésios, você tem ali essa ideia da eleição antes da fundação do mundo, mas você também tem o contexto do sinergismo na própria carta. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, vai se falar que a igreja cresce pelo auxílio de cada junta. Ou seja, a cooperação de todas as partes da igreja. O que faz o crescimento da igreja não é uma obra monergística de Deus unicamente, mas é Deus mais os seres humanos, Deus mais a igreja. E as pessoas que creem, elas são beneficiadas acima das que não creem. Mas isso não é porque Deus não ama, é porque elas correspondem ao amor de Deus, enquanto os outros não correspondem. Ok, pastor Cipriano. Bom, pastor, mais uma vez eu vou reafirmar aqui que o problema do pastor Ezequiel é a respeito da sua doutrina sobre Deus. Se o pastor não tiver uma teontologia biblicamente fundamentada, as suas conclusões hermenêuticas estarão comprometidas. Quando o pastor afirma que o amor de Deus... primeiro, essa maneira como o pastor fala sobre o amor de Deus não é o amor bíblico. Isto é o amor... por isso que na minha introdução eu disse que é difícil falarmos sobre o amor sem incorrermos a interpretações equivocadas. Porque nós sentimentalizamos o amor. Quando o pastor diz que o amor de Deus depende da resposta da pessoa, este amor divino, primeiro, não pode, esse amor divino que depende da resposta da pessoa, contradiz a essência do próprio Deus. Se Deus é imutável no seu ser, o seu amor deve ser igualmente imutável. Se Deus é eterno e constante no seu ser, o seu amor deve ser igualmente constante e eterno. Se Deus é gracioso, o seu amor deve ser naturalmente gracioso. O seu amor não pode depender da resposta humana. Portanto, se o pastor tiver uma teontologia equivocada, as suas conclusões hermenêuticas estarão comprometidas, tal como nós estamos comprovando aqui nesta mesa. Quando o pastor traz a exemplo Jacó e Esaú, e o pastor coloca o histórico pecaminoso de Jacó como uma referência às razões do amor, e o histórico de Esaú como uma base para defender o desagrado divino, é uma violência ao texto bíblico, porque o texto bíblico deixa claro que eles ainda não haviam nascido, não haviam feito nada para que Deus se agradasse de um e odiasse a outros, para demonstrar exatamente esse aspecto da soberania divina na demonstração do seu amor, pastor. Então, a gente não precisa torcer a realidade do texto bíblico para que a gente possa ser agradável aos ouvidos daqueles que estão nos acompanhando. É perigoso, e eu disse, é pastoralmente inviável quando dizemos que ímpios, pecadores, que são objetos da ira divina, se nós dizermos para eles que são amados por Deus, nós estamos trazendo uma falsa segurança para eles. E ao mesmo tempo, se dissermos para crentes salvos em Cristo que Deus tem o mesmo amor por eles que tem para com que aqueles que nascem, que acordam a cada dia com a resolução de ofender a santidade de Deus, isso é pastoralmente inviável, pastor. Desculpa. Agora, querido pastor, eu lhe convido mais uma vez a repensar
a sua teontologia. Repensar a sua teontologia. Me vem aqui uma Agora, pergunta, pastor, nessa sua fala. Tipo assim, como que Deus poderia amar uma pessoa que vai acordar de manhã e vai ofender a santidade de Deus, ofender o caráter de Deus e tal? Mas não era isso que a gente fazia também? Sim, E Deus não amava a gente? amava. Quando a gente ofendia o caráter dele? Acabou. Sim. Ponto. Então, não... Pastor, esse é um ponto muito importante. Né? O amor de Deus, de forma genérica, ele é derramado, Não, perdão. de forma salvífica. Exato. Porque, por exemplo, ó, Sim. o apóstolo Paulo, O ele eleito. ofendia, ele fazia tudo isso que o senhor falou. A sua construção é assim, ó. Sim. Como Deus pode amar uma pessoa que vai ofender sua santidade? Como Deus pode amar uma pessoa que vai blasfemar? Como Deus vai amar uma pessoa que não sei o que lá? Tudo bem. Amar com amor salvífico. Mas não foi isso que ele fez por nós? E Sim. não era exatamente isso que nós fazíamos? Então, Sim. isso não acontece? Só há uma razão. Por que, pastor, esta ira divina não recaiu sobre nós? Porque Deus nos ama salvificamente em Cristo. E como eleitos de Deus, nós não fomos destinados, preparados para a ira. Que é diferente. Então, isso vai a partir de uma compreensão teológica, que é né? diferente, Porque pastor. que ele ama pessoas que fazem tudo isso, ele ama, né? Deus soberanamente decidiu Isso. amar Jacó de forma salvífica e soberanamente decidiu odiar Esaú. Reprovou Esaú. Por que que Deus fez isso? Dependendo das suas obras? Não, pastor. Deus fez isso soberanamente, pelo beneplácito da sua vontade. Por razões que nós podemos aqui tentar devagar. Por isso é que eu disse, pastor, entender a isso, doutrina do por isso amor a de minha Deus. pergunta é assim, ó. É que o senhor construiu de um jeito, muito bem construído, aliás, mas dizendo o seguinte: como que Deus pode amar uma pessoa que ofende sua santidade? Mas isso acontece. Isso acontece o tempo todo. Pastor, certo? salvificamente. E salvificamente. Ele ama salvificamente quem ofende sua santidade. Ele ama salvificamente quem blasfema contra ele. Ele ama salvificamente quem vive pecando. Ele ama salvificamente. Aí a compreensão do calvinista, que é o seu caso, e de quem não é calvinista, é a partir de uma compreensão teológica. Tipo assim, tá, é verdade, não tem como defender que Deus não ama salvificamente um pecador desgraçado, imoral, que ofende Deus o tempo todo. Por quê? Porque o Paulo era assim. Sim. E ele amou Paulo. Então, aí entra uma compreensão teológica para explicar essa questão. Mas que ele ama salvificamente quem faz isso, ama. Ele né? ama. Isso. Por isso, este amor salvífico é que faz com que Deus eleja esta pessoa para a redenção. Ok. Por isso é que a ira não recai sobre Tá, ela. mas Ok. aí- Agora, eu comecei esse bloco com o pastor Cipriano, vou terminar com o pastor Ezequiel, e aí no próximo bloco eu volto para o pastor Cipriano. O que acontece, assim, acima da discussão, na superfície a respeito, por exemplo, de um amor salvífico para uns e não salvífico para outros, aí nós vamos entrar na verdadeira discussão, né? Que tem que ver com eleição incondicional no calvinismo. E as implicações da doutrina da eleição incondicional para a relação do amor de Deus para com a humanidade de forma meio que geral. Porque a resposta calvinista ao dilema que o pastor César coloca diante do Cipriano e para o qual o Cipriano não tem resposta porque nunca vai ter, e não é um problema do Cipriano isso é um problema da teologia calvinista mesmo. Nem o D.A. Carson, nem o John Piper, nem questão Calvino. É que tem resposta, só não é a resposta que o pastor quer É ouvir. que não tem resposta, porque no fim é exatamente o que o pastor César colocou pra você. Você diz assim, ó, como é que Deus pode amar o que tá errado e Deus ama o que tá errado e acabou. O ponto é, na sua visão, Deus ama somente alguns que estão errados, que são os eleitos, e Deus não ama os outros que estão errados. É só isso a diferença. Mas não, sim. Isso é que o pastor entendeu. Depois eu posso Não, sim, mas o fato é, a implicação é óbvia que é essa, porque senão você Não, cairia no vamos lá, primeiro universalismo. fato, tá todo mundo errado. Porque esse é o primeiro ponto do calvinismo, né? Exatamente. Qual que é o primeiro ponto do calvinismo? Tá todo mundo depravação peraí. total. O primeiro ponto... Então, tá todo mundo errado. Certo? Não tem ninguém certo e outro errado. Não tem... tá todo mundo perdido, miseravelmente perdido. Todo mundo faz errado. Como é que o Calvino fala? É depravado, mas ele usa um superlativo lá, eu não lembro agora. Não é terrivelmente Sim, depravado. completamente. Como ele fala, o Calvino? Enfim. Moralmente, eu não lembro agora exatamente, mas tá todo mundo perdido, né?
Mas aí Deus ama alguns que são perdidos, mas não outros. Mas ele ama, então, perdidos. Exato, né? porque esse é o ponto. E não tem resposta sobre isso. Eu não quero entende? colocar a palavra na sua boca. Não, pastor. O Mas ponto é o falar, seguinte. se O terminar. ponto é o seguinte. eu volto. Por isso é que eu comecei com uma construção. Se a gente perde de vista essa construção, a gente perde de vista a riqueza doutrinária das Escrituras. O ponto é, Deus é amor. Sim. E Deus estende a sua benevolência para todas as pessoas. Não, mas não é disso. Eleitas e não eleitas. Não, mas não é isso que eu Ok. tô falando. Esse amor está esparramado nas Escrituras. Nós vemos isso em toda a história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento e a história das nações e na contemporaneidade. Esse é o amor genérico. Agora, o amor salvífico, redentivo, este amor tem um objeto específico. O objeto específico deste amor é aqueles que Deus, tendo-os amado, os escolheu para a redenção. Sim, mas a minha pergunta foi assim, ok, essa é a visão calvinista, ok. Só que essa pessoa eleita é terrivelmente perdido, Pecadora. terrivelmente desgraçado, Igual a outro. blasfemo, desobediente, que ofende a santidade de Deus, tal. É porque na sua construção anterior você falou assim, como é que Deus poderia amar uma pessoa que ofende Deus? Então, mas isso acontece o tempo todo. Mas esta pessoa, Só foi esse meu- esta pessoa Perdida, eleita, isso. embora perdida, que ofende a santidade de Deus, ela se torna objeto do amor de Deus, não por si mesma. Ela aí é é objeto, a discussão. ela é Aí é a objeto discussão. do amor de Deus em Cristo Tudo bem, Jesus. tudo bem. Mas Vamos lá, nós, Entendeu? Esse é um ensino bíblico. Sim, óbvio. E ninguém discorda disso, Cipriano. Nós não entendemos que Deus ama uns porque uns merecem, ou não ama outros porque outros não merecem. Até porque esse aspecto ninguém merece e Deus ama todos. E a diferença entre quem recebe e quem não recebe acontece de uma forma muito diferente do que a doutrina da eleição incondicional supõe. Porque, por exemplo, o que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Da mesma maneira, por exemplo, como que Deus pode amar Jacó e odiar Esaú quando eles não tinham feito nada de bom ou de mal? Porque, obviamente, Deus, na sua onisciência, sabe quem será Jacó, sabe quem será Esaú, como ele sabe todas as coisas. Então, por exemplo, antes de Jacó... Essa é a razão pela qual Deus Não, isso não decidiu... é... Não, veja bem. Esse é um aspecto importante, porque o que acontece? Deus sabe quem é Jacó, Deus sabe quem é Esaú, antes que eles façam qualquer coisa. E Deus sabe que ambos são perdidos, e ele sabe que um vai responder positivamente e o outro não. Por isso Deus decide amar e odiar. Não existe essa... Na minha visão, não existe essa questão. Para mim, Deus ama Jacó e Deus ama Esaú. Minha visão, tudo bem? Mas a visão bíblica não diz tudo isso. bem. A retórica de Romanos 9, ela coloca, como eu expliquei... Romanos 9 é uma questão de retórica? Minha opinião, sim. Mas o que acontece? Mas sua opinião não tem valor nenhum diante do facto bíblico. Não, tudo bem, ok. Mas o ponto é, a retórica de Romanos 9... Isso não é retórica, tá aqui na Bíblia, pastor. Não, assim como está na Bíblia que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. E se o seu Deus não ama, ele tem que conhecer Deus. Vamos dizer que, por exemplo, assim, fosse nesse caso que, assim... O pastor está relativizando o texto bíblico? Não, o que eu estou dizendo é... Não, que a hermenêutica desse jeito. Tá bom, então a retórica de Romanos 9, ela é uma retórica que implica a aprovação de Deus sobre a postura de Jacó e a reprovação sobre a postura de Esaú. É bem simples de entender. É uma questão de retórica apenas que Paulo está fazendo. É uma retórica, óbvio que é uma retórica. O pastor relativizou o texto Não, bíblico. o texto então não é hermenêutica. Não, claro que não. O texto bíblico tem uma retórica. Tanto é verdade que, por exemplo, se você... Não, o texto bíblico tem uma retórica, é claro. Mas Óbvio. quando Paulo diz que Deus amou a Jacó e abominou É uma Esaú, retórica. é uma questão retórica? É óbvio que é. Uau. Vamos lá. Não Conclui pra gente Isso, fazer mas pro o ponto intervalo. principal é a eleição incondicional do calvinismo, ela tem uma implicação que é absolutamente perversa na relação entre Deus, no contexto do amor aos salvos e aos perdidos na visão calvinista. Por quê? Porque aos eleitos se perdoa tudo. Porque não tem condição. Se você for um eleito e você fizer as coisas mais horrorosas da face da terra, e você é um eleito, você vai ser perdoado. Glória a Deus por Se isso. você não fizer as coisas tão terríveis quanto o eleito fez, e você não é um eleito, vamos dizer assim, ó, o eleito é um serial killer psicopata. Ok. E o não eleito é um mentiroso.
Uma pessoa que conta umas mentirinhas, nada muito grave, bem normalzinho. Se Deus vai mandar essa pessoa que fala as mentirinhas pro inferno por toda a eternidade, porque Deus não ama, porque Jesus não morreu pela pessoa, etc, etc, etc. Enquanto o outro, que foi eleito, que é o serial killer, vai estar na glória por toda a eternidade. Por quê? Porque não tem padrão, não tem parâmetro. É algo absolutamente arbitrário por parte do Deus calvinista. Pastor, será que eu preciso falar muito para que os irmãos percebam que o pastor acabou de descrever uma redenção meritória? Preciso falar muito? Não existe. Preciso falar muito que o pastor... Não existe mérito. Vamos lá. O que existe é a diferença entre pessoas. O que o pastor está dizendo, que Deus, ele não salva pode um ser... pecadorzão e, entendeu? e condena um pecadorzinho. Eu preciso interpretar. Mas isso não tem a ver com Só mérito. lembrando que aqui, ok, eu entendi. Mas é que no exemplo dele, o pecadorzão é o salvo. Exato. Sim. O mérito é do pecadorzinho que não funcionou. Exato. Entendeu? Então, Mas não Entendeu? tem interpretar mérito. demais. Vamos lá, tá começando o debate. Vamos lá, agora não tem mais o horário da rádio, vamos embora. Podcast Mostra o Texto. Você participa da imersão como um todo. Tem material didático, tem certificado no final, tem grupo de apoio, então você participa da comunidade de alunos. Aliás, uma dica, se você já fez a inscrição no hebraico e não está no grupo, você vai lá na aula, assiste o primeiro vídeo e venha para o grupo exclusivo de alunos, porque lá no grupo a gente corrige lições, lá no grupo a gente fala sobre a melhora da sua letra, lá no grupo a gente fala sobre a sua evolução. A imersão dura uma semana, começa na segunda-feira, dia 2 de março, e termina na sexta-feira, dia 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 a 6 de março, aulas ao vivo, 100% ao vivo, e você participa de qualquer lugar do mundo. Só precisa participar da aula ao vivo, não vai ficar gravado para depois. Então, se você tem interesse de aprender hebraico comigo, faça a sua inscrição. O link está fixado aqui no chat, o link está disponível aqui na descrição do grupo e você pode clicar e fazer a sua inscrição rapidinho, dura, 2 minutos para você se inscrever. Então faça a sua inscrição no Hebraico Fácil e venha correndo aprender a Bíblia no texto original. Estou esperando você. Virei. Podcast Mostra o Texto. Voltamos aqui com o pastor Cipriano. Está contigo, pastor. Ok, pastor. Voltando a algumas questões que ficaram no ar. A primeira é sobre a interpretação de Romanos. 9. Romanos 9, onde o pastor claramente relativiza o entendimento do texto bíblico. Eu tenho dito que hoje, pastor, nós vivemos na era da hermenêutica da conveniência, onde nós negociamos a nossa fidelidade ao texto bíblico. Nós estamos mais preocupados em fazer com que os nossos pensamentos, as nossas ideias sejam sonantes, ainda que isto signifique que a gente precisa torcer a verdade do texto bíblico. Pastor, o nosso exercício como ministros do Evangelho, muito mais do que sermos fiéis ao nosso sistema teológico, é, acima de tudo, permitirmos que o nosso sistema teológico seja submetido constantemente ao escrutínio da verdade do Evangelho, a fim de que as nossas pressuposições continuem sendo transformadas. Isso significa que, em última análise, nós devemos ser fiéis, não ao nosso arcabouço teológico, mas, acima de tudo, ao texto bíblico. Pastor, quando nós lemos Romanos capítulo 9, é verdade que Paulo tem uma forma muito brilhante de expor as suas ideias, mas o que Paulo está escrevendo aqui vai muito além do que meros artifícios retóricos para que ele possa se fazer ouvido. O que Paulo está trabalhando aqui é o coração do evangelho. Como gentios podem ser incorporados no povo de Deus. É isso que ele está dizendo, demonstrando que isto foi feito porque a semente, ora prometida em Abraão e Sara, transcende aos filhos humanos.
E Deus é soberano, como ele faz isso? Olha, ele faz isso de uma maneira que ele decide amar Jacó e aborrecer a Esaú. Por que que Deus faz isso? A injustiça da parte de Deus? Certamente que não. Porque Deus é soberano e ele soberanamente, segundo a sua vontade, ele decide amar quem ele quer e, em segundo lugar, odiar a quem ele quer. Legal. E isso independe das obras, diferente do que o pastor está tentando Enfim, pregar. eu não falei nada disso. Posso responder? Não, ele não terminou. Ah, Vai lá, manda bala. Diferente do que o pastor está tentando ensinar Eu não aqui, ensinei nada que disso. o amor de Deus, ele está condicionado à Onde eu falei isso? resposta Onde eu que as falei isso? pessoas... Onde eu falei isso? O pastor acabou de dizer isso. Eu não falei aqui. nada disso. O pastor acabou de dizer Mas claro isso que aqui. não, você é Que maluco? o amor de Deus está condicionado Claro que à não. resposta que a pessoa dá. Isso é... Eu não falei nada disso. É que assim, ele tá defendendo que Deus ama todos. Eu não né? falei nada disso. Então não pode estar condicionado a uma coisa. Exato. Só, Não, né? o pastor É. disse o seguinte. Eu não falei o pastor nada disse o disso. seguinte, que Deus previu como Esaú viveria e por isso Deus decidiu odiá-lo. Deus previu como Jacó responderia, por isso Deus decidiu amá-lo. Eu não falei isso dessa forma. é um amor condicional. Posso isso não é amor posso soberano, responder, é então? um Assim amor que ele terminar, gracioso. você responde. Né? Não é um amor gracioso que, portanto, mais uma vez é trazida à mesa o falso ensino da salvação meritória, né? O que está totalmente contrário da verdade do Ok, Evangelho. pastor Ezequiel. Pelo amor de Deus, Cipriano, é lamentável a sua fala. E assim, cara, quem relativiza a Bíblia aqui é você, irmãozinho. Lembra Tito 2, verso 11? A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens? Você não comenta. Eu posso comentar. Não, mas então fica quieto Quando agora. você Não, lê, agora você não vai. quando Não, você não. lê. Não, Ô, peraí, irmão. não, só um minuto. Não é possível Calma. que você vai me... Não, peraí, não é só um possível minuto, que só um você vai minuto, falar só um sozinho, minuto. né? Eu posso comentar. Não, tudo bem, mas você vai falar sozinho, né? Peraí. Dois pastores falando, discutindo sobre o amor de Deus não ter amor, né? combina. Não, tudo bem, Não mas então deixa eu combina falar, né, irmão? Você a tá falando, falta. pelo amor de Deus. Calma aí. Não combina a falta de decoro, né? Então eu vou pedir aos dois lados para serem mais parcimoniosos aí. Não, então, tranquilo, por favor, mas tá o bom? ponto Mas é- vamos baixar Sim, de boa. o. Mas assim, os não me ânimos, né? interrompa, tudo bem? Não, se Você. quiser Não, comentar, cara, posso aí eu acabo Então, de mas pedir. é que assim, calma aí, você também É estava debate, interrompendo. não, Então, tudo bem. mas vamos esperar um ao outro, Tá, que eu tá vou tudo esperar, bem. vou Tudo esperar. bem? Então, assim, Vamos lá. é melhor você ouvir, Cipriano, porque agora o Deus soberano decretou que você vai ouvir, não é? É assim que funciona? Então, assim, irmão, quem relativiza a Bíblia aqui é só você, meu amado. Você não comentou 1 João capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Quem relativiza a Bíblia é você. É você que vai pregar o Deus que não ama as pessoas. Outra coisa, você vai botar na minha boca que eu falei de mérito de Jacó. Eu falei que Deus odeia os pecados de Jacó. Como é que Jacó pode ter mérito? Isso você não comenta. Porque só o que você faz aqui nesse aspecto é usar de retórica, inclusive, para tentar fazer passar para o público uma coisa que ninguém falou. Ninguém falou que Jacó merece ser salvo. Ninguém falou que Jacó merece a salvação pelas obras. Ninguém falou que Jacó ele vivia de uma forma a merecer o amor de Deus ou que Deus o amou por isso. O ponto é, o que eu estou fazendo uma distinção aqui é bastante simples. Eu falei, inclusive aqui, vocês podem assistir o vídeo aí, que em uma primeira instância Deus envia amor a todas as pessoas. Porque essa é a natureza de Deus. Independe da resposta das pessoas. Mas em um segundo momento, Deus se agrada mais de quem responde positivamente a ele do que a quem o rejeita e etc e tal. Então, nesse aspecto, em segunda instância, não em primeira instância, Deus responde positivamente a Jacó. Por quê? Porque Deus conhece Jacó. E Ok, ele, mas obviamente, se arrepende. Mas o argumento dele foi bom. Ele diz assim, ó. Não eram os gêmeos. Ele diz, não, tá escrito no Não, texto, né? claro. Não eram os gêmeos Sim, ainda nascidos. E foi dito à mãe deles, a Rebeca. Eu amei a Jacó, aborreci a Esaú. Aham. Como. Porque você tá. Então você tá falando que primeiro Deus ama, ok, ele ama todos. Ok, beleza. Só que nesse caso, não era nascido Esaú e foi dito a Esaú. Sim, por isso. Eu não gosto de você. Não, E perfeito. aí? É por isso que a gente traz a presciência de Deus para essa discussão. Porque o que acontece? A despeito deles não terem feito nada, Deus conhece tudo o que eles vão fazer. E não só isso não envolve mérito. Isso só envolve a realidade. Pensa assim, ninguém tem mérito de nada. Deus vai amar a todos e vai enviar a Cristo para morrer e para salvar.
Um vai responder positivamente, esse Deus ama. Outro vai responder negativamente, esse Deus odeia. É só isso que o texto diz. Entende? Não, isso não é mérito. Isso é só simplesmente a distinção. Calma aí, já te dou a palavra. Isso é só a distinção entre um que responde pela fé. Deus amou o mundo de tal maneira. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Jacó é um desses. Esaú não tem mérito nisso. Esaú é o que não crê. Pastor Cipriano. Bem, pastor, nós vemos alguns problemas de conceito, né? Acho que a gente precisa trabalhar o que a gente quer dizer por mérito. Acho que vai ficar mais claro. Voltando, questão de Tito. Pastor, não basta saber ler a Bíblia. É necessário ler bem a Bíblia. E a boa hermenêutica, ela está condicionada por uma boa leitura. Uma boa leitura significa necessariamente ler o texto bíblico de tal forma que os seus contextos eles devem ser minuciosamente respeitados. Quando Paulo diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, Paulo não está aqui ensinando um universalismo generalizado. Né? Nós estamos diante de um texto eclesiológico e Paulo ele está ensinando as relações que Tito, como pastor da igreja de Creta, deve ter com a diversidade que caracteriza a igreja que ele está dirigindo, onde existem mulheres jovens, idosas, existem homens idosos, jovens, e assim sucessivamente. E Tito está ensinando como você vai se relacionar com estas pessoas. Olha, as idosas trate desta maneira, aos velhos trate-os desta maneira, aos jovens trate-os desta maneira. Agora ele está fundamentando por que razão o trato de Tito deve ser cordial para com estas pessoas das mais diversas faixas etárias. Por quê? Porque Deus manifestou a sua graça para salvar a todos. Esses todos quem são? São todos que pertencem a estas idades. Não está falando de um universalismo generalizado. Todos, isto é, homens, mulheres, jovens. É isso que Paulo está ensinando. Não está ensinando aqui um universalismo generalizado. E a segunda de João 2:2 que ficou também devendo. Porque lá, essa aí para mim é o seguinte, ó. Filhinhos meus, as coisas que vos escrevo para que não pequeis, todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, não sei o que lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ok, não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Mais uma vez, né? Ao lermos o texto, não basta citarmos, nós precisamos considerar o contexto. Nesta epístola aqui, não vai ser a única e exclusiva vez que João vai fazer uso da palavra mundo. E as palavras na Bíblia, elas não são duras. As palavras na Bíblia, elas são gelatinosas. A mesma palavra, ela vai conhecer variações. Vai conhecer variações de significados, de sentido, dependendo do contexto. Princípio básico da hermenêutica. Por isso, nós precisamos, ao ler, quando ele diz que Cristo é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados também do mundo inteiro. Calma aí. João reconhece que existe um sentido que essa expiação ela é limitada, mas em segundo sentido, ela é generalizada? Não é isso que João está nos ensinando. Este mundo inteiro quem são? Certamente não está se referindo a todas as pessoas sem exceção, não. Ele está falando sobre o mundo inteiro sem distinção de pessoas. Porque João também vai utilizar, por exemplo, quando ele vai falar que não devemos amar o mundo, ele vai falar que o mundo jaz no maligno. Quando ele usa a palavra que o mundo jaz no maligno, não está a se referir a todas as pessoas, porque nós somos crentes, estamos no mundo e nós não estamos no maligno. Então, é a mesma coisa quando um pai vai sair de sua casa no domingo pela manhã para o culto e atrasado, diz para a sua família: estamos atrasados, agora todo mundo para o carro. É claro que não está falando todo mundo, está falando para a sua família. Legal. Entendeu? Ok, vamos lá, passou isso aqui. Cipriano, é muito engraçado assim, né? Quando eu fiz o meu comentário sobre Romanos 9, não, você está relativizando o texto. Chega na hora que ele relativiza o amor de Deus,
Não, o texto é gelatinoso. Agora, não, o texto de Romanos 9 não é gelatinoso, viu, galera? É duro. É duro, é brabo. Não, só um minutinho, irmão. É duro, é brabo. Aí o meu texto aqui é gelatinoso. Irmão, olha só. Se você tivesse correto, Paulo lá em Tito, ele deveria dizer assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens, algumas mulheres idosas, algumas mulheres jovens. Fidelidade ao texto, pastor. Não, fidelidade ao texto. O que o texto diz? Salvadora a todos os homens. Sim. Aí você transforma isso no quê? Algumas mulheres. os homens daquela igreja. Não, lê o contexto, Só deixa eu falar, só deixa eu falar. Não, tudo bem, então deixa eu falar. pastor. Ok, mas Mas não vai ele tá... violando o texto, né? Não, O tudo bem, mas contexto, ele né? esperou o senhor falar. Né? Isso, Tudo bem, mas o vamos ponto lá. o grande ponto é o seguinte, Cipriano. Você transforma todos os homens em alguns homens, algumas mulheres velhas. não, Paulo. Só deixa eu falar. É porque não é o que Paulo não diz isso. Paulo não diz a graça de Deus se manifestou a algumas mulheres velhas, a algumas mulheres jovens, a outras não. Porque aí, o modelo de exemplo para o tratamento de Tito, se fosse de acordo com Deus calvinista, não seria amar todos da igreja. Assim como Deus não amou todos do mundo. Seria amar alguns. Olha, Deus amou algumas pessoas. Claro que nós não amamos a todos. E tudo bem, eu não estou dizendo que nós amamos ou não, estou dizendo que nós não somos Deus e Deus é diferente. Mas o ponto é, você está dizendo que Paulo está ensinando algo para a igreja, para Tito lidar com a igreja. Aquela igreja. Então o que acontece? Se Paulo fosse agir de acordo com o Deus seletivo calvinista que ama um e não ama outros, ele deveria amar algumas das irmãs, não todas. Alguns dos homens da igreja, não todos. Pra gente ser... porque lembra que você me acusou de eu criar um Deus à minha imagem? E agora é você que está criando um Deus à sua imagem. Por quê? Porque no fim a implicação é essa. Não pode amar todo mundo, porque nem Deus ama todo mundo. E lá o texto de 1 João capítulo 2, ele, assim, é vergonhosa a sua tentativa de relativizar o texto. Porque o texto, ele diz o exato oposto. Ele diz exatamente. Por exemplo, você diz assim, qual que é o contexto? Não, João está escrevendo para crentes. Foi uma coisa que você falou lá quando você falou do capítulo 4, verso 16. Nós conhecemos o amor de Deus. Então, nós crentes, é para esses que Paulo está escrevendo. E no capítulo 2, verso 2, ele faz a exata exceção. Morreu por nós e não somente por nós. Para não deixar essa brecha do tipo... Não, talvez não morreu por você, talvez ele não ame você, talvez você seja um Esaú da vida. Não, é por todos nós e por todos os pecados do mundo inteiro. Obviamente, entretanto, só quem vai se beneficiar disso é quem crê. Mas essa não é uma distinção nem de mérito, nem do amor de Deus. Essa é uma distinção de quem crê versus quem não crê. E todo mundo que crer será salvo. E ninguém que não crer não será salvo. Mas isso não será falha do amor de Deus. Porque no fim, o resultado é esse. Se o Cipriano estivesse correto, qual seria o motivo em função do qual alguém não seria salvo no fim? Deus não amou, Cristo não morreu, não foi eleito, Cristo não morreu pela pessoa, a pessoa não foi eleita, não recebeu graça, que inclusive para os salvos é irresistível, o salvo não tem nem chance de não receber a graça. Então o calvinismo, ele é só uma retórica, com esses castelinhos de areia, e aí Romanos 9 é duro, o resto é gelatina. Vamos lá. Desculpa. Cipriano. Bem, pastor, é muita coisa para ajudar o pastor Ezequiel a desconstruir isso, porque eu gostaria que o pastor debatesse com os argumentos que eu estou levantando e não com a ideia que o pastor tem sobre o calvinismo. Né? Deixa as suas ideias, que os seus desagrados com o calvinismo para um outro debate quando a gente trazer o tema. No entanto, eu gostaria que o pastor debatesse os meus argumentos. Né? E debater os meus argumentos é o seguinte: não se trata de eu estar certo ou o pastor estar errado. A questão é a seguinte: a gente ser fiéis aos princípios básicos da hermenêutica. Se a gente joga de fora os princípios hermenêuticos, o debate se torna desnecessário. Né? O debate só é necessário por quê? Porque nós entendemos que existem alguns pressupostos, algumas linhas mestras que devem dirigir tanto a mim quanto ao pastor. E essas linhas mestras estão ali estipuladas pelas regras básicas da interpretação do texto. Interpretação do texto é
a gente não impor conclusões ao texto, mas fazermos com que o texto, ele por si mesmo, fale conosco. Né? E isso significa... Nesse texto de João 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O nossos ali é de quem? Certamente João, quando ele... Estamos falando que está baixo, você está longe do microfone. Ok. Quando ele fala propiciação dos nossos. Nossos é de quem? Quem são os nossos? Os nossos são estas pessoas Os que eleitos. foram amadas por Deus, Os eleitos. foram redimidas por Deus, são crentes, estão na igreja, são conhecidas por João, amadas por João, que paternalmente João os chama de filhinhos. Estes são o nós. Então, nós ali são Sim, salvos. esses que já estão salvos, esses que já estão salvos, os crentes que João os conhece. Alguns os conhece, certamente porque ele está falando para uma igreja diaspórica, né? Sim. Ele os conhece alguns. E ele vai dizer, calma aí, não somente dos nossos, porque para além de nós que já cremos, existem outros. Por isso ele diz, do mundo inteiro. E esse mundo inteiro não pode ser entendido como de forma genérica. Como a gente pode concluir isso? Porque eu quero ser fiel a um sistema calvinista? Não. Porque João faz uso da mesma palavra mundo por um pouco mais de 3 vezes na mesma carta. Quando ele vai dizer, nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Calma aí. O que há no mundo? Existem muitas coisas, inclusive a igreja. Mas, para que a gente não incorra em erro, João delimita. O que há no mundo é tal, 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 tal. A igreja está no mundo, mas ela deve ser amada. João delimita, certamente, igreja, ele não está fazendo essa referência. E a última referência a mundo, que ele vai dizer assim, o mundo jaz no maligno. A igreja está no mundo, mas eu não estou no maligno, eu estou em Cristo. Okay. Não, então o mundo não é todo. Boa resposta, vamos lá. Só para concluir o seguinte, que isso não... isso é a gente seguir princípios básicos de hermenêutica. Não é a gente... Entendeu, pastor? Perfeito. Okay. Vamos lá, volta. O primeiro ponto é o seguinte. Nenhum de nós discordamos que temos que seguir boas regras de hermenêutica ou de interpretação, levar em conta os contextos. Ninguém está falando o contrário disso. Isso é uma coisa até, inclusive, desnecessária de colocar. Não, mas a gente está falando, mas está agindo contrário. Contra fatos, não argumento, é fatos. São fatos. Okay. Eu não estou agindo em contrário, tá? Mas o ponto é assim, isso é uma coisa óbvia e etc. Mas, por exemplo, um dos principais aspectos que o calvinista traz quando a gente vai discutir essas coisas é que ninguém sabe quem são os eleitos, então você tem que pregar a todas as pessoas, porque do meio de todo mundo que você pregar vai ter um eleito lá que Deus amou e que Cristo morreu por ele e que vai ser salvo. Você concorda com essa ideia, Cipriano? Que você não sabe quem são os eleitos? Eu sei que o pastor tem um problema com o calvinismo. Eu quero que o pastor debata os meus argumentos. Sem problema. Mas você hoje eu não vou conseguir resolver todos os seus problemas com o calvinismo. Não, sem problema. Mas você então, concorda? Que o pastor debatesse os argumentos que eu estou levantando. Você não sabe quem são os eleitos. Não, ninguém sabe, só Deus sabe. Você não sabe. Então João também não sabia. Também não. Certo? Óbvio. Então veja bem. Então, primeiro, você falou que o nós, em 1 João capítulo 2, verso 2, eram pessoas que eram amadas, redimidas, crentes e conhecidas por João, como se João soubesse, vocês aqui são salvos. No calvinismo ele não poderia saber. Outro ponto. João faz no arminianismo dá pra não, saber. não, também. Não, desculpa, pastor. Mais uma vez. Pastor, mas deixa eu terminar. João sabe quem é crente e quem não é. Não sabe. Ele sabe quem é salvo? Não sabe. Sabe. Não sabe. Quando ele escreve para os crentes, e eu posso fundamentar isso. Mas não sabe. Não, se ele pode posso lhe ajudar fundamentar com qual isso? texto? Não, posso lhe ajudar com isso? Qual? Pastor, João, quando ele escreve assim, olha, amados, meus filhinhos, filhinhos. Tal, ele está a se referir a igrejas pelos quais Cristo foi a propiciação pelos seus pecados. Tá. E João, quando olha para essa igreja, ele testifica quem são os salvos. Como? Tanto é que João, ele nessa primeira epístola, ele nos dá a base para definirmos quem é salvo, quem não é. Então, mas quando João escreve a senhora eleita, por exemplo, ele fala de Diótrefes. Diótrefes era salvo? Pastor, quando Paulo... Você lembra quem era Diótrefes? Sim. Então, Diótrefes era salvo? Pastor, deixa só responder o que eu coloquei. Quando ele diz assim,
ele vai usar a doutrina do amor como parâmetro para definir a igreja. Não, então, mas ele escreve a senhora eleita, ok? É a Lá no igreja, meio tem um ok? pecador. Mas lá ele trata do Diótrefes. Sim. E ele fala assim, o Diótrefes não nos recebe. Eu não lembro como tá, faz tempo que eu não leio esse versículo, mas você lembra quem é Diótrefes? Sim, Era, sim. era uma pedra no sapato, Sim. inclusive do apóstolo João. Sim. Era um falso crente. Isso, então não era salvo. Sim. Ok, se ele não era salvo, só que ele escreve para Uma igreja que tem a que igreja falar. chamando de eleita, e o Diótrefes faz parte, aliás, ele era obreiro da igreja. E isso é importante, pastor. Isso quer dizer que o facto de termos um título antes do nosso nome não nos torna salvos. Isso. Temos muitos pastores Mas que o não João são chamou, salvos. mas o João chamou de eleito. Isso, né? mas Sim. o resultado final, Sim. Cipriano, Vamos lá, volta aqui com o o Ezequiel pra resultado, gente concluir. o resultado. Mas eu nem respondi, Calma aí, pastor. Mas tudo bem. Mas é que, Mas é que você assim, não vai chegar é, em que lugar assim, ó, nenhum. é verdade, você não respondeu, só que você respondi, entrou sabe? no meio da resposta que era dele, entendeu? Aí eu já volto Mas aqui. o problema é o seguinte, Cipriano, você não vai responder isso aí, sabe por quê? Porque você não tem essa resposta. Porque o calvinista... Não, é porque entende, Cipriano. responde. Não, é que entenda. Assim, ó, João olhou para a igreja e ele testificou quem é eleito e quem não é. João não estava antes da nem fundação... terminei de falar, pastor, já concluiu. João não Isso estava que eu tô antes... dizendo. É isso. João não estava antes da fundação do mundo. João não está no coração de Pastor, não Deus. entendeu porque eu não terminei de falar. Então, não é isso que eu tô dizendo. termina aí o refrão. Pode terminar. Quando eu digo assim, que João sabe, não é que João é onisciente. Tanto é que nessa primeira epístola, João nos dá bases para que nós, como pastores, possamos olhar para a membresia da nossa igreja e podemos ver evidências nos crentes que demonstram que passaram pela experiência da redenção e os que não passaram pela experiência da redenção. E ele está usando como argumento para fundamentar isso exatamente a doutrina do amor. Então ele vai dizer assim, olha, como você pode saber que alguém é crente? Alguém que é crente, ele é discernível, ele é perceptível. Alguém que é crente, ele ama. Como você pode saber que na sua igreja tem alguém que não é crente? Preste atenção, ele não tem amor. Então, João, ele está não somente falando da igreja nesse sentido etéreo, espiritual, transcendental, cósmico, místico, não. Está nos ajudando a pensar na igreja no chão de fábrica. Legal, Ok, vamos lá, Então, conclui pra gente ir entendeu? É isso. pros finalmente. Só que é o seguinte, Cipriano, nesse aspecto, você não responde nada. Porque qual que é o ponto? João olha e vê uma pessoa que ama. Vamos trabalhar o exemplo de Diótrefes, tá? Vamos dizer que Diótrefes, quando ele entrou na igreja, ele era uma pessoa cheia de amor, aparentemente. Porque se converteu, tá no primeiro amor, e daqui a pouco, 2 anos depois, ele se torna líder da igreja. E agora, 2 anos depois, ele está perseguindo, ele não está recebendo os irmãos, ele está falando mal, ele está brigando, e agora aquilo que era uma evidência deixa de ser uma evidência. Por quê? Porque em um determinado momento a pessoa pode ter realmente amor e se esfriar, ou ela pode ter tido uma mentira, ela mentiu que ama, ela fingiu e ela não amava. Ou seja, esse seu critério não serve para nada na prática. Porque no fim das contas, o que acontece? Você tem que julgar o coração da pessoa para saber se ela é salva ou não. Outra coisa, você colocou aqui que tem evidências de quem é salvo. Aí eu vou usar para você igual o argumento que você usou para mim. Então são méritos? Deus viu o amor na pessoa que é da igreja? Foi o argumento que você usou sobre Romanos 9 sobre mim. Eu falei, Deus viu Jacó? Então tem mérito. Então assim, ó, Deus viu a igreja que tem amor e aí tem mérito nisso aí? Você vê como é um argumento ruim para usar contra a gente? É um argumento ruim, né? Mas então, para eu terminar. O que acontece? João, humanamente, não pode saber quem é eleito e quem não é. E João, no capítulo 2, verso 2, ele coloca claramente: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas do mundo inteiro, fazendo a exata distinção entre o grupo do qual ele está falando e os demais. Os demais, por quem Deus também morreu, Cristo também morreu, são o oposto do grupo para o qual ele escreve. Qual é o grupo para o qual ele escreve segundo o contexto da boa leitura hermenêutica que você fez? São pessoas amadas, crentes. Deus também morreu por não amados, não crentes. Até porque essa é a única forma de alguém se tornar crente no futuro. Porque ninguém vai se tornar crente se Deus não o amar.
Se Deus não enviar o evangelho a ser pregado? Então, por que que é assim? Porque é exatamente assim. E nós que cremos, e eu termino com isso. Você falou assim que existe um problema pastoral com a minha mensagem, porque aí o crente que é amado, mas Deus ama o descrente igual a mim, como se houvesse um ciúmes entre crentes e descrentes. O que qualquer crente de verdade que sente o amor de Deus, que entende o amor de Deus por si quer, é que este mesmo amor esteja para com todas as pessoas da face da terra, sua família, seus amigos. Ninguém tem uma vaidade do tipo assim, Deus me ama, pô, mas ama o César também? Que absurdo. Eu não quero isso, não. Que papo de crente é esse? Não existe problema pastoral nenhum. Se eu entendo ser objeto de um amor infinito por parte de Deus, eu quero esse mesmo amor ao Cipriano, ao César, ao descrente, ao mundano, a quem não quer, até porque esse é o combustível da pregação do evangelho. Porque, de outra forma, o evangelho é só um teatro. Que, no fim das contas, o conteúdo é: talvez Deus não te ame, talvez Cristo não morreu por você, talvez você não seja um eleito. Nesse caso, você não vai receber nenhuma graça, não vai perseverar. E vai viver sob um amor genérico de Deus aqui por 70 anos. E depois vai ser torturado por toda a eternidade. Porque o Deus do Cipriano achou melhor assim fazer. Mas você nem acredita no inferno eterno. Mas eu tô trabalhando na doutrina dele como ele pediu. Vamos lá. É isso. Vamos para as considerações finais. Você vai ter quanto tempo você precisar agora? Tá. Quando eu falo assim, é porque, tipo assim, Sim. senão não vai Não tem fim, não tem não fim. vai ter fim. Sim, Mas, então sim. você usa o tempo que você precisar sem interromper, tá bom? Aí depois ele vai usar o dele sem interromper e embora. Tá. Mas tem um problema, pastor. O problema é o seguinte, é que o que eu percebo é que o pastor tem problemas com a doutrina do calvinismo em si. E é um problema que eu não posso resolver nesse debate. E não é da minha competência resolver. E o que eu gostaria? Que o pastor debatesse os argumentos que eu estou trazendo. E ao debater os argumentos que eu estou trazendo, os debatesse não distorcendo-os. E se o pastor não está distorcendo estes argumentos, então eu não estou me fazendo ser compreendido. Então o que eu gostaria? Que se o pastor não entender alguma coisa que eu falar, e procurasse testificar para mim, é isso que você quer afirmar, para evitar com que a gente incorra nestes espantalhos. Primeiro problema, eu não afirmei que João conhece quem são os eleitos. Longe de mim afirmar tal barbaridade. Eu estaria divinizando João. Mas deu essa impressão, pastor. Ok, então isso é importante. Agora você isso é importante. O que eu queria dizer, que João, quando escreve aos filhinhos, essa expressão de amor paternal, ele está nessa epístola discipulando, normatizando e distinguindo dentro da membresia como a gente pode ter uma ideia de quem é crente e quem não é crente. Como saber que alguém é crente? Como saber que alguém passou pela experiência da redenção? É o seguinte, aquele que passou pela experiência da redenção, ele é marcado pelo amor. Ele foi amado por Deus em Cristo Jesus e por consequência deste facto, Deus o ter amado, agora ele tem a capacidade de amar. Ele só faz isso porque ele passou pela experiência da redenção. Este amor, pastor, é uma consequência, não é causa da salvação. Sim. Então, isso demonstrando que eu não estou ensinando igual aquilo que foi afirmado anteriormente. É a partir disso que João diz: quem ama é crente, quem não ama é descrente, discipulado. E em nossas igrejas é assim. Nós olhamos para as nossas igrejas, o pastor diz, então quer dizer que alguém evidencia amor e depois... Sim. Olha para a história das nossas igrejas. Temos vários crentes. Como é que começam a sua jornada? Alguns aparentemente como se fossem crentes genuínos, mas não passaram pela experiência verdadeira da conversão.
Alguns amam a ética religiosa. Alguns nasceram em famílias cristãs. E hoje, ainda mais, que ser crente é um sinônimo de status. Entendeu? Temos muitos falsos crentes. E como a gente pode proteger o rebanho da igreja desses falsos crentes? A Bíblia nos deu pistas para sabermos quem são crentes, quem não são crentes. Isso nos ajuda a termos uma membresia saudável em nossas igrejas. Bom, Outro elemento. pensei que já tinha concluído. Pode concluir. Não, vamos. Não, deixa era a só sua última Não, fala. é a Pode? última fala. Fique em paz. Pode falar. Tá. Outro ponto importante que o pastor insiste em colocar é a questão que afeta diretamente a teontologia, o ser de Deus. Deus é amor. Mas os atributos de Deus caminham numa perfeição de tal modo que nenhum atributo eclipsa o outro, atropela o outro. Pelo contrário, os atributos, eles fazem jus um do outro. Deus ama. E como evidência desse amor salvífico, ele elege algumas pessoas para passarem pela experiência da redenção. E soberanamente, ele decide não salvar algumas pessoas. E sobre estas pessoas, naturalmente, repousa a ira de Deus. Estas pessoas, por toda a eternidade, eles passarão no inferno, como objetos da ira divina. Porque Deus não as ama salvificamente. Porque Deus não pode por toda a eternidade ao mesmo tempo estar amando, porque o amor de Deus deve necessariamente impeli-lo para a salvação. Deus não pode amar alguém salvificamente e esta pessoa estar no inferno. E ao mesmo tempo, não pode existir alguém que é objeto da ira divina e esta pessoa estar desfrutando das benesses celestiais no céu. Deus é coerente. Deus é perfeito. Ok? Ok, pastor. Mas a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Sim, pastor. Então. Sim. E, pastor, obrigado. Obrigado. Genial. É Efésios, né? Genial que o pastor coloca isso. O mesmo texto que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele faz uma distinção muito importante. Olha, Efésios. É 2, né? Ele nos deu vida a nós quem? Aqueles que foram Os salvos. eleitos Sim, por sim, amor. os salvos. Por amor. Por amor. Estando nós mortos nos Nós mortos em nossos nossos delitos e pecados. pecados, nos quais andastes outrora. Nós éramos eleitos, mas nós nascemos debaixo da federação do pecado. E como consequência dessa nossa natureza, como nós vivíamos? Governados pelo mundo, governados pelos demônios, Pela nossa por Satanás, natureza, pela nossa natureza. Pela carne e tal. Natureza essa. Fazendo a que vontade da carne e tudo mais. Natureza essa que agora atua nos filhos da desobediência. Como atua na gente também. Atuou em nós. Isso. Mas por que nós fomos ressuscitados? Nós nascemos debaixo da federação do pecado. Pelo causa do amor. Está escrito lá no texto. É, por causa do amor. Então, o texto é... Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos ressuscitou com Cristo. Mais uma vez. Paulo é fantástico nisso. Ok. Pastor Ezequiel, agora o senhor... Aliás, qual que é a rede social do senhor, pastor Cipriano, quem quiser te acompanhar?
Bom, é consideração final, pastor? Foi a consideração Foi consideração final. Eu combinei antes, falei, o senhor vai falar o tempo Falou que o senhor duas vezes. quiser. Eu posso falar sobre os 4 argumentos pelos quais nós não devemos afirmar que Deus ama falou no começo. todas as pessoas Aqueles mesmos igualmente. que o senhor falou no começo, Só né? para eu encerrar com isso, para que, ainda que o povo esqueça, falamos de tanta coisa, divagamos, ainda que o povo se esqueça. Pode ser rápido, então? Porque Muito rápido. demorou bastante a Muito primeira. rápido. Então vamos lá. Muito rápido. Deus, Ele ama de forma benevolente a todos, crentes e descrentes, nesta manhã despertaram e foram realizar as suas mais diversas atividades do cotidiano como uma expressão deste amor geral, divino. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus ama de forma redentiva aqueles que Ele escolheu para a salvação. De forma, Ele ama com amor salvífico aqueles que Ele escolheu para a salvação. Ou melhor, Deus amou de forma salvífica e por essa razão escolheu algumas pessoas para a salvação. A ordem tem que ser clara. A salvação, a eleição é uma consequência da doutrina do amor de Deus. E ensinar contrário disso significa fazermos uma afronta à perfeição de Deus, uma vez que o amor de Deus não deve ser exaltado de forma desequilibrada a eclipsar outros atributos de Deus como a santidade, a justiça e a ira divina. Concordo. Ensinar contrário a isto é ressuscitar o falso ensino do universalismo, porque se Deus ama a todos com amor salvífico, então todos devem ser necessariamente salvos no final. Terceiro lugar, se Deus ama a todos igualmente, então Deus não pode ser perfeito em seus atributos, porque Ele não pode ter no inferno pessoas que são simultaneamente objeto do seu amor salvífico e ao mesmo tempo da sua ira condenatória. Este não é um Deus perfeito, não é um Deus bíblico. E em última análise, ensinar que Deus ama a todos é pastoralmente inviável. Por quê? Porque aos verdadeiros crentes esvazia o verdadeiro sentido do amor bíblico. E em segundo lugar, este ensino dá uma falsa segurança para pessoas que vivem declaradamente em afronta à santidade de Deus e à dignidade da vida humana. Ensina que pessoas que Deus odeia são amadas por Deus. Ok. Obrigado, pastor Cipriano. Então a gente termina aqui o nosso programa. Ah, você é adventista? Tô brincando. Eu morrer do coração aqui, cara. Vamos lá, tá contigo agora. O tempo que você precisar, Ezequiel. Vamos lá. Bom, para mim é uma honra estar aqui. E eu começo só me desculpando um pouco pela paixão. Porque realmente eu me incomodo com esse assunto. Não é com o Cipriano, por favor, nem com o D.A. Carson, que já está refutado. Imagina. Mas a questão é que, de fato, assim, para mim é um pouco pesado trabalhar as implicações dessas questões. Mas eu vou responder todas as coisas sem gastar muito tempo. Eu respondi a todos os seus argumentos, Cipriano. E se um ou outro falhou pela questão da dinâmica do tempo, eu posso fazer um conteúdo explicando pela milionésima vez essas coisas para demonstrar que você cai nos próprios erros que você aqui pede para que não se caia com você. Não distorça o que eu falo. Pergunta se é isso mesmo. Você não perguntou se eu estava dizendo que Jacó tinha mérito. Você não perguntou para mim. Porque eu não falei em nenhum momento que Jacó tinha mérito na experiência da salvação. Então tente também tratar os outros como você pede para ser tratado. Acho legal você pedir isso aí, entende, Cipriano? Olha, pergunta para mim, mas você não perguntou para mim, você saiu afirmando que eu queria dizer que era por mérito e não é por mérito, tá? E não disse isso em nenhum momento. Outra coisa, essa ideia de que Deus tem um amor geral e depois tem um amor redentivo só para alguns, é uma coisa que não resolve nenhum problema teológico. Deus amou aqui todo mundo, e deu comida, e deu água, e deu luz, e deu solzinho, e animaizinhos, e blá, blá, blá. Mas o que importa é a tortura brutal, infinita no inferno que algumas pessoas vão passar pelo único motivo de que Deus não as amou. Cristo não morreu por elas não foram eleitas. Por quê? Por quê? Porque não. E segundo a sua leitura de Romanos 9, não tem nem referência
aos pecados de Esaú, ou do que é o protótipo do grupo dos não eleitos. Por isso não é meritório. Isso daí, porque não é meritório, daí a pessoa também sem esqueci mérito do lado de culpa, por exemplo, porque, por exemplo, ok, Jacó não tem mérito na escolha da salvação. Aí Esaú também não tem culpa na hora da condenação, porque ele não levou em conta nem o bem, nem o mal. Então, a sua leitura de Romanos 9 implica que as pessoas vão para o inferno pelo simples motivo de que, porque sim. Porque o seu Deus quer. E depois eu que tenho um problema de teontologia. Eu que tenho um problema de desequilibrar os... Não, Cipriano, eu não te... Mas, pastor, não tem como. É que eu não te interrompi nas suas últimas falas. Então, assim, Cipriano, e depois eu que tenho um problema de teontologia, entendeu? Porque, no fim das contas, porque é muito desequilibrado você colocar o amor de Deus acima de outras coisas, tipo a sua ira e a sua justiça. Primeiro, não tem contradição entre o amor de Deus, a sua ira e a sua justiça. E depois quem é o Deus que tem atributos como ira e justiça? É o Deus que é amor. Acima de tudo, Deus é amor. Porque quem não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, tipo assim, é um absurdo dizer assim, não, Deus não pode amar a todos, porque senão ele não pode ser perfeito. Que coisa maluca é isso, cara? Não, Deus tem que não amar algumas pessoas, daí sim ele é perfeito. Daí beleza, daí ele é perfeito, aí tá legal. Outra coisa, você alimenta esse falso Deus seu, esse ídolo, com a doutrina do inferno, né? Porque aí Deus tem que não amar aquela pessoa que está lá no inferno, para ela ser torturada eternamente, e etc e tal. Sinto-vos dizer que a doutrina do inferno eterno, baseada na doutrina da imortalidade, é só mais uma outra heresia. Mas aí é o assunto para outro debate. E por fim, já repetindo o que já falei, é absurdo dizer que a doutrina do amor de Deus é pastoralmente inviável. Porque eu tenho que me sentir muito amado enquanto o outro não é amado. Porque é só assim que o crente se satisfaz, entendeu? O crente só se satisfaz assim, Deus ama a mim e a mais ninguém, ou a minha igreja, ou o meu grupo. E depois eu que sou seita. Eu que sou aceita, né? Eu que acredito que Deus ama todo mundo, sou aceita. Mas o cara que acredita, não, Deus só ama eu, meu grupinho dos eleitos aqui, é o verdadeiro evangelho, esse negócio. Então, cara, isso é um negócio pesado, entende? E por isso eu fico irritado. Mas eu peço desculpa pela minha carne, porque ela realmente grita quando falo desse assunto. E não é porque eu tenho um ídolo, que eu tenho um amor sentimentalista. Não, eu tenho a visão do amor bíblico. E o Deus que não ama precisa conhecer a Deus, porque Deus é amor. Se quiser mais conteúdo sobre isso, vai lá no canal Vem Senhor Jesus. Suas redes sociais, Ezequiel? Você não Isso, tem Instagram, né? Eu não tenho Instagram, mas a rede social lá, o canal tá aí na tela para todo mundo. Vem Senhor Jesus, estão todos muito bem-vindos por lá, porque lá eu aceito a todos, todos mesmo, tá? E você refutou o Dea Carson, então? Refutadíssimo. Inclusive, ó, trouxe 2 presentes aqui, para o César, outro para o Cipriano, livrinho sobre a doutrina da perfeição cristã. Eu quase nunca trago presente para você, César. Perfeição cristã? Opa! E aí, Deus abençoe a todos. Desculpa qualquer coisa e foi um prazer estar com vocês. Beleza. Pessoal, concluímos mais um super debate aqui no nosso programa. Deus abençoe. Vou pedir a você que antes de sair, dê um like aí, maroto, para posicionamento aqui do canal. Não custa nada, não vai cair o seu dedo. Eu podia estar matando, roubando e destruindo, mas estou aqui humildemente. Torcendo pro Palmeiras, podia estar fazendo essas coisas. Torcendo pro Palmeiras, ou fazendo investigações, né, como os pastores lá de Goiás, mas estão aqui humildemente. Mas é isso aí. Obrigado, brincadeiras à parte. Eu realmente fico preocupado quando o debate entra num caminho que um começa a falar que o Deus de um não é o Deus do outro, né? É preocupante. Dá um debate. Isso aí. Dá outro debate, na verdade, né? Mas também entendo que não é fácil controlar a nossa... O Ezequiel falou nossa carne, né? Não é fácil controlar as nossas exaltações, assim, tal, de forma que é compreensível mesmo, mas acho que falta aí um pouquinho mais de domínio, né, para ver uma pessoa falar uma coisa que você discorda diametralmente e ficar quieto esperando sua vez, né? Mas
eu tento ser, nunca consegui, pelo menos eu tento, acho que nunca vou ser perfeito assim, mas eu tento dar o tempo de fala para um, para outro aqui e tal, enfim. Mas me perdoa, Ezequiel ou pastor Cipriano, se eu fui descortês, deselegante, blá blá blá. Tá? Deus abençoe a todos. Todos. Aí termina alfinetando, cara, não tem como. Todos, tá certo? Eu fico por aqui, mas às 2h eu volto com Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fantástico.